Oi, gente, bom dia. Bom dia. Eu vou usar o microfone só agora, tá? Porque a gente vai fazer exercício, eu não vou usar o microfone. Vou falar bem alto, tá bom? Mas é porque, na verdade, ele me atrapalha, tá bom? Mas é porque distorce um pouco. Se vocês acharem que não está legal sem o microfone, aí eu faço uma acrobacia aqui que a gente usa, tá bom? Eu estava comentando com o Ronaldo agora, que desde a hora que eu cheguei aqui hoje, eu estou sentindo muitos arrepios. Assim. Então, acho que a gente está com uma energia umas vibrações muito especiais hoje, e a gente vai voltar para casa com muita vibração de luz e amor, com certeza. Né? Olha só, hoje a gente vai fazer 3 exercícios, tá bom? Vocês todos ganharam um tubinho. Tem alguém sem tubinho? Então, ó, o Gilberto vai passar agora para distribuir os tubinhos, tá bom? Deixa eu só ler esse número para vocês poderem prestar bastante atenção. Ok? Olha só, o primeiro exercício que nós vamos fazer hoje é um exercício. O Alexandre está me filmando, vocês vão poder disponibilizar. Fica uma situação um pouco complicada eu filmar em casa e distribuir para vocês, porque o nosso conselho é um tanto quanto rígido, tá bom? Mas vocês me filmaram ali no celular, aí tudo bem. Eu é que eu não posso me filmar e colocar, tá bom? Muito bem. O primeiro exercício que nós vamos fazer é aquela emissão do fonema Z, né? A abelhinha, tá bom? Ok? Só que agora a gente vai associar um outro exercício junto com o som do Z para já mexer na articulação também. Então a gente vai fazer a emissão do Z retinho, com os lábios em bico e sorriso. Todo mundo, vamos lá. Respira, respira, respira. De novo, gente, vai. Respira. E mais uma vez. Então, é o que a gente fala exercício combo, né? Então, eu já fiz um aquecimento vocal, vibrei bastante minhas cordas vocais e estou associando um exercício articulatório. A gente usa muito esse exercício como aquecimento. Então, a gente não pode esquecer que o propósito desses exercícios que vocês vão ter em mãos, vários, né, até o final do curso, são exercícios para preparar a voz de vocês, a laringe, para que vocês possam, durante uma palestra, ter uma boa energia vocal, resistência vocal e não se cansarem ou sentirem fadiga no final da palestra, ou a voz começar a ficar rouca, perder qualidade, tá bom? Porque se a gente pensar 1 hora de fala contínua, gente, é um desgaste vocal. A gente tem estudos que, só me lembrar aqui os minutos certinhos, 1 hora, 50 minutos a 1 hora cantando. Ao término desse tempo, você já entra em fadiga vocal para o canto, tá? Para fala, em torno de 40 minutos, de meia hora, às vezes a 40 minutos, você já começa a ter um declínio na qualidade vocal. Por isso que o exercício é importante, tá? Vamos para o tubinho. Vocês se lembram do som da letra V? Então, nós vamos fazer... Agora eu vou tirar o microfone, tá? Nós vamos fazer o exercício do tubinho com esse som do V. Eu vou colocar o tubinho entre os lábios, posso colocar até entre os dentes, mas eu não mordo ele, tá? E aí o que vai acontecer? Eu vou fazer esse som aqui. Segurem o tubinho, senão ele vai voar. Tá? Segura, tá bom? Eu vou explicar esse exercício. Quando a gente faz academia, você tem exercícios para ganhar tônus, né?
força e exercícios de imobilidade para queimar calorias e tal. O exercício do tubinho, ele foi criado por um físico chamado Titze. Tem até no YouTube os vídeos dele usando o tubinho ensinando, tá bom? O Titze, então, ele estuda muito essa questão de física, ondas sonoras e tal. E aí ele descobriu que, através de um tubinho desses, você aumenta a pressão interna na sua laringe, sobre musculatura, tá? Dentro da garganta. E essa pressão é que vai criando uma resistência muscular maior. Então, quando eu faço o exercício do tubinho, eu estou trabalhando principalmente resistência e fortalecimento vocal, tá? Então, a gente faz uma sequência de 8 repetições com o tubinho para a gente ter um ganho real, ok? Vamos todo mundo fazer então? Coloca o tubinho entre os lábios. Lembra sempre que vocês estão falando o fonema V. Tá bom? Se eu seguro, eu faço o exercício de forma mais firme, tá? Respira, aí vai ser sempre esse som contínuo. De novo. Não é o tá? Não é isso aqui, porque senão a gente faz muito esforço vocal. Sempre vibrando os lábios. A minha sensação é essa. Ok? Normalmente 8 vezes. O Z com lábios erguidos, sorriso, tem na apostila de vocês, são 5 repetições para a gente ter ganho real de aquecimento. E o tubinho 8 vezes, ok? Muito bem. Alguém teve alguma dúvida muito real, não conseguiu fazer o tubinho? Agora, a hora é agora, gente. Alguém não conseguiu? Todo mundo conseguiu? Só pensar no V. No consultório eu faço o quê quando as pessoas têm alguma dificuldade? Pensa que você vai falar a palavra vai no final. Então eu faço, né? Vai. Tá? E aí a gente já consegue pegar bem o som. Tá bom? Vamos para o exercício articulatório? Vamos passar aqui, já está aí na tela? Muito bem. Essa dinâmica é uma dinâmica um pouquinho complicada, mas trabalha bastante a articulação, tá? Então, da gente pensar em domínio articulatório. Aí eu vou ter essa sequência assim. Mi, sa, mi, sé, mi, si, mi, sol, mi, su. Sa, mi, sé, mi, si, mi, sol, mi, su. Vamos todo mundo? Eu não coloco muito vogal, né? Mi, sa, pi, sa. Não, esse P, esse M, essa consoante inicial, ela é o mais muda possível, tá bom? Então vamos lá, todo mundo? Vamos lá no Mi, sa. Mi, sa, mi, sé, mi, si, mi, sol, mi, su. Mi, sa, mi, sé, mi, si, mi, sol, mi, su. Mi, sa, mi, sé, mi, si, mi, sol, mi, su. Mi, sa, mi, sé, mi, si, mi, sol, mi, su. Mi, sa, mi, sé, mi, si, mi, sol, mi, su. Vamos lá para o isso. De sa, mi, sé, mi, si, mi, sol, mi, su. Mi, sa, mi, sé, mi, si, mi, sol, mi, su. Mi, sa, mi, sé, mi, si, mi, sol, mi, su. Mi, sa, mi, sé, mi, si, mi, sol, mi, su. Alternativas: substituir a consoante S pelo R ou L. Então ficaria assim: mirá, miré, miri, miró, miru, pirá, piré, piri, piró, piru. Ou se for com L, né? Tilá, tilé, tili, tiló, tilu, gilá, gilé, gili, giló, gilu, bilá, bilé, bili, biló, bilu. Fazendo com R de novo: firá, firé, firi, firó, firu. Dirá, diré, diri, diró, diru. Então não é frá, fré, fri, fró, fru, não é drá, dré, dri, dró, dru. Então eu decomponho, tá bom? Então isso vai trazendo mais agilidade para a musculatura da língua, tá? Então alguns exercícios para quem percebe, nossa, a minha articulação é um pouquinho travada, eu falo rápido demais, embolado, são esses exercícios que a gente chama de dialogocinesia, porque eles trabalham os fonemas assim, dessa forma bem assim, isoladinha, um atrás do outro, tá bom? Ok? Gente, alguma dúvida então?
Então eu vou passar para o Ronaldo agora, tá bom? Beijo grande para vocês, tá? Bom dia. 10 minutos para a gente brincar aqui, tá bom? Antes de ir para a sala. Ok? Eu tenho aqui, minha mãe, onde está Deus? Ora, ela está, minha filha, Deus está na luz que brilha sobre a terra pelos céus. Todo mundo consegue ler? Todo mundo consegue falar? Quem quer falar aqui na frente? Eu. Ouvi eu. Vem. Aquelas frases. Eu não disse o quê, agora você está. Vamos lá. Quero. Minha mãe, onde está Deus? Ora, minha filha, Deus está na luz que brilha sobre a terra pelos céus. Liga. Aquela primeira frase com esse sentimento. De interrogação. Suspense. Suspense, para fazer uma palavrinha suspense. Minha mãe, onde está Deus? Muito suspense. Minha mãe, onde está Deus? Pode ir. Ora, esta, minha filha, Deus está na luz que brilha sobre a terra pelos céus. Perdeu sentido? Põe a suspense só na primeira frase. A segunda, daí para frente, você responde como você estava fazendo. Minha mãe, onde está Deus? Ora, esta, minha filha, Deus está na luz que brilha sobre a terra pelos céus. Segunda palavrinha. Puxa aí, Paulo. Minha mãe, onde está Deus? Ora, esta, minha filha, Deus está na luz que brilha sobre a terra pelos céus. Puxa mais um. Minha mãe, onde está Deus? Ora, esta, minha filha, Deus está na luz que brilha sobre a terra pelos céus. Mais uma. Minha mãe, onde está Deus? Ora, esta, minha filha, Deus está na luz que brilha sobre a terra pelos céus. Zé, tá difícil? Beleza. O que vocês estão achando aqui? Tá difícil? Não. Cada vez que põe uma palavrinha e ele faz diferente, muda o sentido? Não. O sentido não. Mas o que a gente chama de comunicação bem acertada e assertiva? Quando você for fazer uma palestra, obrigado. Quando você for fazer uma palestra e tiver que colocar um aposto nessa palestra, ou fazer uma citação nessa palestra, que tal rememorarmos lá no primeiro dia de palestra aqui, já que nós não conseguimos vivenciar aquilo que estamos lendo, que tal a gente fingir que vivenciamos? E o que seria esse fingimento? Entre aspas, ora, dar sentido a quem viveu. Então, se eu coloco um suspense na minha pergunta, eu estou mais do que interpretando aquela pergunta, eu estou tomando parte da pessoa que escreveu, ou do sentido de quem escreveu. Isso faz com que a minha audiência se torne um pouco mais apurada no meu diálogo, né? Na minha forma de me expressar. Eu consigo chamar um pouco mais a atenção do público. Então, se eu simplesmente ler, ela passa despercebida. Se passa despercebida por mim, vai passar despercebida também pela audiência. Então, se eu consigo interpretar, eu vou pegar o texto, por exemplo, vocês podem pegar qualquer texto que vocês forem fazer numa palestra, ou montar um roteiro de vocês, há sempre algo que fica mais forte para a audiência. Você fala durante 1 hora, o cara não guarda 1 hora de palestra, mas ele guarda algo que vai fazer ele lembrar do resto da palestra. Então, se você elenca prioridades no que você vai falar, o que é mais importante, você destacar o que é mais importante no seu roteiro, e neste você pode colocar o que a gente chama de emoção, porque somos palestrantes de emoção, não é? Então vamos colocar emoção naquilo que a gente quer destacar. Por quê? Porque ao dar start, a audiência dá start naquela palavrinha, ou naquela frase, ou naquele conteúdo, ela vai lembrar de todo o conteúdo que você passou.
Então é uma forma da gente fazer você lembrar de uma coisa. Quer ver? Eu vou contar uma história. O mestre estava falando ali. Alguém chegou para mim e disse assim: pô, fala aí sobre Paulo Estevão. E eu disse: ai meu Deus, e agora? A política brasileira estava mal, Brasília também mal. Aí juntou Luiz Estevão com Paulo Otávio. Vocês estão rindo aqui, mas eu fui vaiado. Era para falar de uma obra. Eu estava totalmente desconexo do conteúdo. Esse exemplo que eu estou dando agora, vocês vão guardar para o resto da vida de vocês. Se fosse verdade, não é? Então, é a forma como você tem de impactar. O que eu vou chamar a atenção? Qual é a frase de efeito? Não é aquela frase de efeito de político, mas é o que eu posso trazer de emoção para grudar aquilo na minha audiência. E é o que a gente está fazendo agora, José. Pegando e brincando com as emoções que a gente tem em cima de um texto. E não fui eu que escrevi, nem eu vivi. Passa mais uma palavrinha, por favor, André. Alto. O que eu quero dizer com alto? Volume de voz. E as pessoas confundem, às vezes, volume de voz com tom de voz. Eu posso falar alto no meu tom de voz sem precisar alterar o tom de voz. Qual é a diferença de tom e volume? É como se você estivesse dando o carro ouvindo o seu pendrive, ouvindo a rádio. Você quer ouvir um pouco mais alto porque o barulho externo está muito alto, você aumenta o volume. Aí você está ouvindo uma música, ao aumentar o volume, você aumenta o tom da música. Você só aumenta o volume. Ninguém começa a cantar: hoje eu amanheci, você aumenta, hoje eu amanheci, fulano. Não acontece isso. Não é isso? Então o volume é a forma com que eu projeto a minha voz para o meu público. Eu vou dar um macete aqui. Toda vez que você entrar, seja o tamanho que for do ambiente, tem uma regra no teatro que a gente chama a regra do X. A gente traça um X das diagonais do ambiente. Eu faço esse X imaginário, né? Não vou sair medindo isso, pedindo licença para você. Então, você imaginário, tem duas diagonais, também um X, tem um ponto central. Aqui é muito próximo do ponto central. Então, elas vão se cruzar mais ou menos aqui. Nesse ponto é onde eu devo me direcionar o tempo todo a minha voz. Então eu vou fazer esse leque desse ponto central e é onde a minha voz tem que alcançar. Se ela alcança esse ponto central, ela é confortável para quem está na frente e ela é suficientemente capaz de atingir quem está lá atrás. Regra do X. Qualquer ambiente que você for, mantém o microfone, claro, sem microfone. Aí eu vou falar para quem? Se eu diminuir o X, pode ser que o pessoal lá atrás não entenda o que eu estou falando, né? Eu estou aqui falando para você, então não está chegando para todo mundo. Se tiver algum ruído, que aqui está absoluto silêncio. Se tiver um ruído, dá para chegar lá. Então eu projeto o X para não ter esforço vocal, falar muito alto, que vai agredir quem está aqui na frente, né? Eu vou imaginar que a voz está chegando lá no fundo. Eu não preciso olhar para ele e falar para ele. Eu vou falar para esse cara aqui que ele vai ouvir. Beleza? Alto significa isso. Tem um microfone? Fale confortavelmente. Não tem o microfone, trace o X para não ter desgaste e a tua voz chegar onde tem que chegar. Mais uma palavrinha, André, que a gente está acabando do meu tempo. Pressa. Já tem um exército. Nem um pouquinho. Eu falei com pressa? Falou. Já mostrou pressa. Foi? Não só falou. O que causa? Agonia. Primeiro, vocês estão numa agonia e desrespeito, né? Não desrespeito. Se eu tenho tempo aqui para falar, eu tenho que falar dentro do meu tempo. Eu não vou ficar correndo, atropelando meu conteúdo para que você entenda depois do que eu não entendo nada. Vai lá, negocia com quem te deu o tempo, fala um pouquinho mais, encurta o conteúdo, mas por favor, gente, não tente passar mais do que é o suficiente dentro daquele tempo. O tempo é curto, prepare-se antes. Tenho 5 minutos, prepare para 5 minutos. Tem um tempo de 1 hora, prepare-se para 1 hora. Não corra. E tem mais uma palavra? Preguiça. Tem gente que acha que fazer palestra espírita é entrar com força na harmonização, né? Aquela coisa que vem lentamente, está quase dormindo, e eu vou dar minha palestra toda assim, só dormindo. Não, tem momentos que requer
esse tipo de coisa. Não pode ser a palestra toda desse jeito, da sono. Eu confesso a vocês que eu já dormi em palestra do Divaldo. Por conta não da preguiça, mas da melodia. Aquela melodia, não sei porque, ele toca tão fundo que me relaxa a ponto de dormir. E olha que eu enfrentei 5 horas de estacionamento, 50 minutos de fila para poder conseguir entrar no exército lá para assistir a palestra dele. Cheguei lá a dormir, joguei fora. Perdi o conteúdo. Porque aquela frequência me deixou tão zen, eu dormi. Né? Então tem que tomar cuidado com isso. A melodia da voz que a gente fala, ela tem que ser quebrada, porque ao quebrar essa melodia, eu chamo a atenção novamente do público. Até o silêncio chama, até o silêncio fala muito alto. Uma pausa, né? Valorizar isso. Eu só tinha 10 minutos, passei 2. Eu quero agradecer vocês. O tempo é curto, eu sei. Mas a gente está fazendo uma proposta aí para o André vai analisar. Se a gente consegue fazer uma oficina depois, com um pouco mais de tempo. Tá bom?